Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, né? E sejam muito bem-vindos a esse projeto maluco que eu vou entrar agora com vocês, que é a Maratona Direito Constitucional. São 250 dias de vídeo aqui no meu canal do YouTube. Como assim, professor? Para tentar auxiliá-los de alguma forma, eu resolvi comentar artigo por artigo da Constituição. A nossa Constituição ela tem 250 artigos, né? Então eu vou comentar com vocês do primeiro ao 250. Obviamente, por exemplo, artigo 5º, né? Artigo 5º tem 78 incisos e 4 parágrafos. Não vou comentar inciso por inciso, mas eu vou deixar ali do artigo 5º as partes mais importantes, que geralmente são cobradas com a frequência maior em prova de constitucional, de concurso, OAB, beleza? Então, para começar aqui, se você tá afim aí de entrar nessa maratona comigo, nesse desafio constitucional por 250 dias, né? Eu já quero que você deixe seu like, faça a inscrição no canal, deixa o seu comentário, né? Coloque assim, ó, hashtag desafio constitucional, beleza? Teve alguma dúvida, pode também procurar nas redes sociais e vamos que vamos. Então, sem perder tempo, vocês sabem como eu sou, né? Gosto de dar o máximo de conhecimento possível para vocês. Nós vamos começar aqui falando do artigo 1º da Constituição. Só que óbvio que eu não consigo simplesmente falar, artigo 1º é isso. Não. Eu vou fazer uma introdução básica, introdução importante para concurso. A primeira parte que você vai encontrar na Constituição é a parte dos princípios fundamentais. Então, vejam aqui comigo. Então, a primeira parte que nós vamos encontrar aqui na Constituição são os princípios fundamentais. E aí, pessoal, quando eu falo em princípios fundamentais, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: princípios fundamentais é tudo aquilo que vai do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. Então, tudo que está do 1º ao 4º entra como princípios fundamentais. Só que princípio fundamental é o gênero. E esse gênero, então, ele abarca 4 espécies. Nós temos como espécies do gênero quem? Os fundamentos da República, que estão no artigo 1º. No segundo, nós temos a tripartição dos poderes, ou alguns falam em separação dos poderes. Artigo 2º. Depois nós temos os objetivos da República. Objetivos da República, que estão no artigo 3º da nossa Constituição. E, para fechar essa parte aqui, nós temos os princípios internacionais, que estão previstos no artigo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza? Olha aqui, por favor. Primeira coisa que eu quero, para que vocês que vão me acompanhar nessa maratona constitucional, nesse desafio constitucional, façam. Já prepara um caderno aí, para que você possa notar algumas coisas importantes. Afinal, ao longo de cada artigo, eu vou explicar muita coisa importante. E a primeira situação importante que você tem que entender é o seguinte: princípio fundamental é gênero. Fundamentos, tripartição, objetivos, princípios internacionais são espécies. Guarda isso aqui para você não ter erro. Tudo que você aplica para o gênero, obrigatoriamente você tem que estender para as espécies. Porém, nem tudo que você aplica para a espécie, você estende para o gênero. Essa primeira parte, a título de prova, tanto de concurso quanto a AB, geralmente é uma parte muito literal, é muito decoreba, beleza? E aí o que acontece? Por exemplo, quando nós pegamos os fundamentos que nós vamos aprender hoje, afinal é o artigo 1º, ele fala lá, olha, quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, lá. Beleza? E aí o que ele faz para você? Ele fala bem assim, gente, são fundamentos da República. Soberania, cidadania, promover o bem de todos. Errado. Promover o bem de todos não é fundamento. Nós vamos ver que é objetivo. Agora, olha uma questãozinha que acaba fazendo muito candidato errar. Ele vem e fala assim, gente, são princípios fundamentais. Aí ele fala, soberania, cidadania, promover o bem de todos e a igualdade entre os estados. Aí o cara pensa, ué, tá errado, porque ele misturou tudo. Sim,
ele colocou dois fundamentos, um objetivo e um princípio internacional. Porém, qual foi a pergunta dele? São princípios fundamentais. Ei, tudo que está do artigo 1º ao 4º é princípio fundamental. Portanto, a questão está correta. Então, cuidado. Quando ele pergunta só da espécie, você marca de acordo com a espécie. Agora, quando ele lhe pergunta do gênero princípio fundamental, tudo que tiver dentro do artigo 1º ao 4º está valendo por ser princípio fundamental. Tranquilo até aqui? Agora vamos começar uma análise, então, do artigo 1º da nossa Constituição. Quando você pega o artigo 1º, ele fala o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vem comigo. Olha o tanto de coisa importante. Olha o tanto de coisa importante que você encontra só no artigo 1º. Quer ver? Ó? A República Federativa do Brasil. Primeiro detalhe. República Federativa do Brasil é o nome do nosso país. Né? Já foi Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil. O nome do nosso estado hoje é República Federativa do Brasil. Outro detalhe que ele nos informa. A República. Opa, olha que detalhe interessante. República é a nossa forma de governo. A República Federativa. Opa, federação é a nossa forma de Estado. Aí ele continuou. Constitui-se um Estado democrático de direito. Opa, democracia. Democracia é o nosso regime de governo. Tá vendo quantas informações eu tô tirando só do artigo 1º, só do caput? Aí ele falou. Constitui-se um Estado democrático de direito, né, formado pela união indissolúvel de estados do município DF, lá. Agora, olha um outro detalhe aqui. Eu já sei, então, nossa forma de governo, nossa forma de Estado, nosso regime de governo. Só que ele falou assim, formada pela união indissolúvel. Quando eu pego o artigo 1º, eu aprendo que no Brasil nós adotamos o princípio da indissolubilidade. O que significa isso, professor? Quando eu falo de indissolubilidade, isso aqui, meu irmão, é a proibição da secessão. Beleza? Nós não permitimos o direito de secessão. Como assim? Vem comigo. Pessoal, em uma federação, os entes eles ganham autonomia. E eles pagam um preço por ter essa autonomia. Porque em uma federação, os entes, União, Estados, DF, municípios, têm autonomia política, financeira, administrativa. Agora, o preço que eu pago pela autonomia é o preço da indissolubilidade. Eu não vou permitir que nenhum ente tente declarar uma secessão. Secessão, para você ter uma noção, é o que o Rio Grande do Sul tentou. Ele tentou declarar a independência do Estado brasileiro. Não conseguiu por quê? Porque a nossa união ela é o quê? Indissolúvel. Só que eu ainda vou melhorar um pouquinho aqui. Antes de analisar os incisos do artigo 1º, ele fala lá embaixo no parágrafo único assim, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Quando ele fala que o poder é exercido diretamente pelo povo ou por meio de representantes eleitos, ele quer falar para você que a nossa democracia ela é uma democracia semidireta ou mista. Ou seja, é uma fusão da democracia direta com a democracia indireta. Então nós temos alguns atos que são realizados diretamente pelo povo, bem como vários e vários atos que são realizados pelos nossos representantes. Então, quando eu falo aqui da nossa democracia, que é o nosso regime de governo, eu não posso esquecer que ela é uma democracia do tipo semidireta ou mista. Beleza? Então vem aqui comigo de novo. Ei, você está numa maratona, é só o início. Vá pegando todos os detalhes. Então, de novo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e DF, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O grande ponto do artigo 1º, sendo bem sincero, são os seus fundamentos.
né? E aí é justamente aí que ele vai tentar fazer você confundir fundamento com objetivo, fundamento com princípio internacional. Então, por isso, às vezes, eu particularmente sou adepto às regras mnemônicas, ou seja, aquelas regrinhas bobinhas, mas que vão fazer você decorar algumas coisas que na hora da prova acaba sendo algo imprescindível. Então, veja, quando nós falamos então dos fundamentos, o que eu não posso esquecer? Quais são os fundamentos, então, da nossa República? Os fundamentos da nossa República, você vai lembrar, obviamente, do Sócio de Val-Plu. Sócio de Val-Plu. O que significa isso, professor? Vamos lá, para você já deixar anotado aí no seu caderno, nessa análise feita do artigo 1º. Lembrando, hein, pessoal, o artigo 1º é um dos mais tranquilos que nós temos. Imagina quando formos analisar aqui nessa nossa maratona, nessa nossa saga, outros artigos, né? Então, por isso eu quero que você anote tudo, porque o meu objetivo aqui, a sua aprovação, é que você tenha o máximo de rendimento possível em prova de constitucional. Então, Sócio de Val-Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o último fundamento que nós temos é o pluralismo político. Pluralismo político. Então, esses aqui, pessoal, são os fundamentos, as bases da nossa república. Beleza? Só que, veja bem, 70% das provas, quando vão cobrar isso aqui, geralmente cobram a literalidade. Decorou o Sócio de Val-Plu, já é meio caminho andado. Só que, obviamente, vocês sabem que ainda que seja 250 dias de maratona, eu não gosto de deixar você, quem já foi meu aluno aí, presencial, online, sabe que eu tento ir aprofundando. Às vezes eu não vou aprofundar tudo aqui porque eu não vou conseguir, né? São 250 dias que eu vou ter que trabalhar com vocês, né? Agora, eu vou tentar dar o máximo de informações possíveis para auxiliá-lo até na hora de resolver uma questão. Veja bem, primeiro fundamento é a soberania. A soberania, pessoal, é o que nos configura como Estado. Se hoje nós somos um Estado, se hoje nós temos um povo, um território, é porque um dia nós conquistamos a tão sonhada soberania. Alguns chegam a falar que a soberania é o fundamento mais importante, porque é o que caracteriza o Estado. Sem soberania eu não sou Estado. Sem Estado eu não tenho Constituição. Por isso que, sendo bem pragmático, bem objetivo, se você me perguntar assim, professor, o que é ser soberano? É ser supremo e independente. Ser soberano é ser supremo e independente. Como assim? Supremo porque não existe nenhuma força dentro do nosso Estado que iguale-se à da República Federativa do Brasil. Aqui no meu Estado, aqui no meu país, eu faço ou deixo de fazer o que eu quiser. Se eu quiser criar uma nova Constituição, eu crio. Se nessa Constituição eu quiser colocar pena de morte, pena perpétua, trabalhos forçados, eu posso, porque eu tenho soberania. Independente por quê? Porque para que qualquer intervenção externa tenha validade aqui, tem que ter minha permissão. Sem que haja minha permissão, vai dar confusão. Para defender a nossa soberania, eu posso matar e morrer. Porque se eu perco minha soberania, consequentemente eu deixo de ser um Estado. Por isso, pessoal, que aí você consegue identificar algumas coisas práticas. Por que na prática, quando um país interfere no outro sem permissão, dá tanta confusão? Porque ele está interferindo na minha soberania, no meu maior fundamento enquanto Estado. Outro caso aqui, tentando fazer uma conexão. Por que quando alguém comete crime em um país e vem para o Brasil, mesmo esse país o qual ele cometendo o crime, sabendo que ele é um cara de alta periculosidade, não chega aqui e pega esse cara? Tem que pedir para o Brasil, né, através de um pedido de extradição, e discricionariamente é que o Brasil resolve se entrega ou não a ele. Porque eles sabem que se invadir aqui, eles vão estar quebrando a nossa soberania. Ou seja, vão estar quebrando um dos fundamentos da nossa república. Cidadania. O que é cidadania?
Cuidado. Você tem cidadania em sentido amplo e em sentido estrito. Para começar, essa cidadania aqui, ela está em sentido amplo. Cidadania em sentido estrito é quando eu falo que você tem direito de votar e ser votado. E aí o examinador, ele blefa demais com relação a isso aqui. Direto em prova ele fala bem assim, olha pessoal, a cidadania, atualmente um dos fundamentos do Estado brasileiro, diz respeito apenas à capacidade de votar e ser votado. Errado. Apenas não. Porque eu estou falando de cidadania em sentido estrito. Essa aqui, ela foi colocada em sentido amplo. O que é isso? Todas as vezes que nós cidadãos participarmos da vida de um Estado, não apenas votando e sendo votado, nós vamos estar exercendo essa cidadania. Então, quando eu voto, quando eu sou votado, vale. Agora, quando eu participo de um concurso, quando minha empresa concorre a uma licitação, quando eu ingresso com uma ação na justiça, em todos esses casos, eu estou exercendo cidadania. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Essa cidadania, colocada como um fundamento da República, ela está em sentido amplo. Ela não refere-se apenas à capacidade de votar e de ser votado. Prego também a dignidade da pessoa humana. É um dos maiores marcos aí da Constituição de 88. Nós saímos de um regime ditatorial e caminhamos, né, a um regime democrático, aquele que preserva, que enaltece a dignidade da pessoa humana. Não sei se vocês sabem, mas os direitos da pessoa humana é um dos princípios sensíveis do artigo 34, que nós vamos ver bem à frente, né? E aí o que acontece? Se porventura ele for descumprido por um Estado, por um DF ou por um município, isso pode acarretar intervenção. Essa história de dignidade é tão importante que nós falamos que a dignidade da pessoa humana é justamente o que fundamenta e justifica a existência de direitos fundamentais. Então, se nós temos hoje uma Constituição tão repleta de direitos fundamentais, é porque, acima de tudo, a nossa intenção é defender, é enaltecer, é priorizar a dignidade da pessoa humana. Temos também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, protegendo o empregado, mas também sendo equidistante, porque sem empregador não tem empregado. Então, ao passo que eu protejo os valores sociais do trabalho, eu também prego a livre iniciativa, ou seja, garantindo ali, né, um Estado capitalista, um Estado onde as pessoas possam, né, criar suas empresas, prosperar e o Estado, de alguma forma, tentar ajudá-las. E, na minha opinião, o fundamento mais importante, a título de prova, na minha opinião, porque é o que mais cai, eu vou estar sempre frisando aqui aquilo que mais cai, é o pluralismo político. E a primeira coisa que você não pode confundir, você não vai me confundir de jeito nenhum, vou até chamar vocês aqui, ó. Você não vai me confundir de jeito nenhum pluralismo político com pluralismo partidário ou pluripartidarismo. Não confunda. O que nós temos como fundamento é o pluralismo político. Beleza? Por que eu estou te falando isso? O que é um pluralismo político? O ser humano é um ser gregário pela sua própria natureza. Ou seja, ele tem que ver em grupos, ele tem que ver em bandos. E à medida que a sociedade foi crescendo, vários grupos foram formados. Então, quando eu falo que nós vivemos em uma sociedade pluralista, a sociedade pluralista é aquela que respeita as diferenças. Você tem sua ideologia, eu tenho a minha, eu te respeito, você me respeita e nós temos ali, né, uma polarização nessa situação como um todo. E se porventura você começa a me afrontar com a sua ideologia, podemos ter aí até ações judiciais para reprimir tal tipo de ofensa. Agora, quando eu falo de pluralismo partidário, olha onde eu quero chegar. Pluralismo partidário é uma das espécies de pluralismo político. Pluralismo político, de novo, é a capacidade que eu tenho de ter várias ideologias. E aí acaba entrando suas espécies. Pluralismo partidário, pluralismo religioso e por aí vai. Então, cuidado, muito cuidado, até porque eu já vi essa questão incontáveis vezes em prova, quando ele chega e fala assim, gente, o pluralismo político, um dos nossos fundamentos, diz respeito apenas à ideia de ter vários partidos políticos. Não. Essa história que nós temos, que nós podemos ter vários partidos políticos, apenas falar de partido político, isso é pluralismo partidário ou pluripartidarismo, que também está previsto na Constituição, só que no artigo 17. O pluralismo político, que é o fundamento, é algo muito,
mais amplo. Beleza? Então, muito cuidado para não fazer essa confusão. Então, assim, pessoal, eu fiz uma análise aqui, né, em aproximadamente uns 20 minutos, do artigo 1º. Vão ter alguns vídeos, até porque se você tiver comigo dessa maratona, você vai ter que superar esses detalhes, né? Vai ter vídeo aqui que às vezes eu vou falar em 5 minutos. Vão ter alguns vídeos que eu vou precisar de 1 hora e meia. Mas você quer ter essa maratona comigo? Você assume esse compromisso comigo, assim como eu estou assumindo esse compromisso com vocês? Então vamos lá, vamos fazer essa imersão durante esses 250 dias para você aprender o direito constitucional. Direito constitucional não é importante apenas para concurso, para a prova da OAB. Direito constitucional é importante, acima de tudo, para a vida. Nós vamos ter agora a eleição de prefeito, de vereador, e nós temos tanto eleitores quanto candidatos altamente despreparados, que não sabem nem qual é o papel de um vereador ou qual é o papel de um prefeito. Então, se você ainda não é concurseiro, se você é concurseiro, mostra o meu canal aqui também para uma pessoa que precisa entender um pouco mais do direito constitucional, o seu filho, né, para que ele entenda um pouco mais do Estado como um todo. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Beleza? Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos à nossa maratona, ao nosso desafio direito constitucional por 250 dias. É apenas o primeiro de mais 249 dias restantes nessa nossa caminhada. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã. Valeu!